Você ainda tem sonhos ou acha que já passou da idade? Hoje nós vamos tomar um cafezinho falando sobre sonhos. Será que já passamos da idade para realizar nossos sonhos? Será que ainda temos sonhos e deixamos de realizar lá atrás e que agora temos a oportunidade de realizar? Eu acho que não importa a idade. Em qualquer idade podemos aprender, podemos começar, podemos realizar, podemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para realizar nossos sonhos. Se alguém tivesse me perguntado alguns anos atrás se eu abriria um canal aos 70 anos no YouTube, provavelmente eu teria dito que dificilmente eu pensaria nisso. Mas aqui estou eu. Então, criei o Página 70, o canal para falar para a terceira idade nos meus 70 anos. E já quero pedir a vocês que, se ainda não se inscreveram nesse canal, se inscrevam, deixem o seu joinha, comentem e compartilhem com os amigos. Hoje eu vou trazer alguns exemplos de pessoas que realizaram seus sonhos após os 30, após os 40, após os 50, e que é perfeitamente possível para qualquer pessoa realizar seu sonho. Vamos começar pela história de uma mulher que me tocou bastante. Admirei muito a história dela. Aliás, das 3 mulheres que eu trouxe e de 2 homens. São histórias bacanas, histórias inspiradoras para nós e que nos dá a certeza de que a gente pode realizar sonhos em qualquer idade. Vejam bem, a primeira história é de uma americana chamada Granda Moses. Granda Moses passou grande parte da vida trabalhando, cuidando da família. Ela começou a se dedicar à pintura aos 77 anos, após a morte do esposo dela. Aos 80 anos, Granda Moses teve sua primeira exposição individual e ficou conhecida como uma grande artista. Quando eu descobri essa história, eu pensei, meu Deus, quantas pessoas deixam um sonho para trás porque acham que já passou da hora. Eu confesso que essa história mexeu comigo por conta do meu canal, né? Que eu consegui abrir esse canal, que era um sonho de trabalhar na internet, no digital, e eu comecei pelo canal. Então, essa história já me tocou bastante e já me incentivou bastante a continuar. A segunda história de uma outra americana chamada Laura Ingalls Wilder. Gente, eu não sei falar inglês, estou aqui pronunciando do jeito que está escrito, mas eu vou deixar tudo na descrição desse vídeo. Todo o nome das pessoas e a fonte das informações. Fiquem tranquilos. Isso aqui não é história contada da minha cabeça, não. São histórias reais que eu pesquisei. Então, Laura, ela escreveu o primeiro livro dela. Sabe com que idade? Aos 65 anos. Ela também viveu, né? Acumulou experiências na vida e cuidou da sua família, passou por dificuldades, mas transformou tudo em uma história de vida e colocou tudo isso em um livro. E esse livro atravessou gerações, né? Fez sucesso. Laura Ingalls, aos 65 anos, ela conquistou o mundo através de um livro que ela escreveu. E depois ela continuou escrevendo. Ela não parou. Então eu pensei, talvez aquilo que vivemos durante toda a nossa vida não seja simplesmente passado. Talvez seja justamente a fonte da maior riqueza. Por falar em livros, eu voltei a ler depois dos meus 70 anos. E eu lembro que eu tinha lido um livro quando eu estudava, quando eu fazia meu ensino fundamental.
Eu tinha lido 2 livros, que era justamente para fazer trabalhos da escola. E agora eu voltei a ler, graças a Deus. Eu vou até mostrar para vocês o livro que eu estou lendo, que é maravilhoso. Ele se chama A Única Coisa. Esse livro é sensacional. Quem quiser começar a ler, compre esse livro e leia, que ele é maravilhoso. Comprei mais 3, depois eu mostro para vocês. E eu quero trazer também para vocês a história de uma escocesa chamada Susan Boyle. Susan Boyle, aos 47 anos, tinha um sonho de ser cantora profissional. Só que ela tinha medo de se expor. Mas, em um programa de televisão, ela foi lá, venceu o medo dela, participou do programa, surpreendeu aos jurados, surpreendeu ao público, surpreendeu o mundo inteiro. Eu assisti essa mulher cantando. Essa mulher tem uma voz assim de arrepiar. Ela canta divinamente bem. E ela realizou esse sonho dela aos 47 anos. Venceu o medo de se expor, foi lá, cantou e cantou muito bem e ainda hoje faz sucesso. Eu tenho mais 2 exemplos de pessoas que conquistaram seus sonhos após os 60 anos. O Coronel Sanders, ele ficou conhecido aos 65 anos. Então, a história dele é o seguinte: ele se aposentou, ganhava $105 por mês. Para ter uma renda extra, ele começou a vender frango frito. O que aconteceu? Ele empanava os frangos e fritava e vendia. E aos 65 anos, ele começou a vender franquias de sua empresa, que é a KFC. Acho que o mundo inteiro conhece, né? A KFC, que é aquele frango frito empanado. Pois é, o Coronel Sanders começou esse serviço, esse negócio dele, aos 65 anos. E ainda hoje é sucesso no mundo inteiro, o KFC. Outro também que começou depois de uma certa idade foi o senhor Ray Kroc, ou Ray Kroc. Ele começou a transformar o McDonald's. Aos 52 anos, ele começou a transformar o negócio dos 2 irmãos, McDonald's. O que ele fez? Em 1955, ele abriu a sua primeira franquia do McDonald's sob sua administração. E daí para frente, foi só sucesso. O McDonald's é conhecido também no mundo inteiro. Então, o que é que isso mostra para nós? Que não existe idade para a gente começar. Não existe idade para a gente realizar nossos sonhos. Corram atrás dos sonhos de vocês. Eu estou aqui correndo atrás do meu. Eu jamais vou saber se meu canal vai dar certo, se não vai, se eu não tentar. Eu estou tentando sem saber se vai ser sucesso, mas mesmo assim eu vou tentar até conseguir. Não importa o tempo que leve. E agora ficou mais difícil, né? Porque o YouTube dobrou a meta da monetização. Continua os 1.000 inscritos, mas passou de 4.000 horas assistidas para 8.000 horas assistidas. Então ficou bem mais difícil, mas isso para mim não vai ser obstáculo, eu vou continuar. E o que é que essas histórias mostraram para nós? Que nunca é tarde para começar, que sua história tem valor e que a gente não deve deixar o medo paralisar a gente. Vamos impedir que o medo seja um obstáculo para a realização dos nossos sonhos. Não tenha medo de se expor. Eu, no início, tinha muito medo de mostrar meu rosto, de me expor aqui na internet. Hoje em dia, eu já não tenho mais vergonha de aparecer. Eu sei que eu estou ainda com muita dificuldade, eu tenho dificuldade de desenvolver os temas, né, de desenvolver aqui os assuntos com vocês. Eu vejo pessoas com muita desenvoltura na hora de falar, de comentar, de passar o conteúdo aqui para vocês. Mas isso eu vou melhorando com o tempo. Com o passar do tempo, eu tenho certeza que eu vou melhorando. E assim eu sigo. Talvez você esteja pensando, Vera, mas eu não quero ser artista,
eu não quero abrir um negócio, eu não quero ser cantora. E não precisa, não precisa. Realizar um sonho não necessariamente é fazer algo grandioso. Realizar um sonho pode ser o quê? Aprender a usar um celular, que eu ensino vocês aqui na série de Tecnologia Sem Medo. Pode ser fazer uma viagem, você sempre sonhou. Pode voltar a estudar, né? Ler bons livros, conhecer pessoas novas, fazer uma atividade que você sempre teve vontade, cuidar mais de você, que isso é fundamental, cuidar mais de você. Se cuide. Ou você pode simplesmente realizar algum sonho que você adiou por muitos anos. Eu acho que boa parte da nossa vida nos perguntamos: será que eu consigo? Depois de uma certa idade, talvez devêssemos mudar a pergunta para por que não? Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Existe alguma coisa que você ainda gostaria de fazer, mas está dizendo para si mesma que já passou da hora? Escreva aqui nos comentários. Eu quero saber. Talvez sua história inspire alguém que está nos assistindo. Bom, acho que nosso café de hoje deixou uma pergunta muito importante na mesa. Será que existe realmente uma idade para começar? Eu, aos 70 anos, estou descobrindo que talvez não. Obrigada por tomar esse café comigo e espero vocês na próxima semana. Até lá, cuide de você. Se cuide!